Simbora, pessoal, tudo certo aí? Grande prazer. E hoje o Big Data Bet traz para vocês um vídeo onde eu vou baixar aqui a planilha de alguma tese ou uma estratégia, já unindo o útil ao agradável para tornar o vídeo bem produtivo. Já vou conferir uma estratégia que eu coloquei e lancei no Impleguru desde maio. Eu já vou fazer uma primeira verificação dela. E assim também já vou poder mostrar para vocês como que eu trabalho os dados na planilha, como que eu formato ela, os primeiros passos ali para começar a trabalhar. E você vai ver o quão útil isso vai ser para quem está usando o Guru. Isso é indispensável, vai agilizar demais, economizar seu tempo e vai conseguir observar tudo que você precisa saber sobre a estratégia. A variância dela, a lucratividade, como que ela está relacionada ao tempo e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Vocês ficam à vontade também para adaptar a maneira que vocês gostam de trabalhar os dados no Excel. Mas é tudo muito simples, eu vou fazendo passo a passo aqui também para quem não tem muito conhecimento de Excel possa acompanhar junto. Então aqui, pessoal, eu tenho um empate, back empate pré, que eu já coloquei para enviar inclusive lá no nosso grupo do Telegram. E este back empate aqui, ele é pré, uma das poucas estratégias que eu uso pré, eu uso mais o Guru para estratégias live mesmo. Mas como eu fiz aqui nesse outro site, que é o Betaminic, alguns backtestings, que inclusive encorajo vocês a visitarem este site gratuito para fazer backtesting. Ele trabalha somente com métodos pré-live. Mas dá para fazer coisas muito boas aqui também. Qualquer hora eu faço um vídeo aqui mostrando como usar melhor essa ferramenta, certo? Então, este empate ali que eu estou verificando, que eu vou verificar junto com vocês, é esta mesma estratégia aqui. Então, validei ela a partir de setembro de 2020 para ver os resultados que ela teria, né, ao longo do tempo. E aqui eu tenho o resultado aqui. Resultado mês a mês, o cumulativo, né, da lucratividade. E os principais dados, né? Então, volume total, volume por mês, aqui o PL mensal, o win rate, observe aqui 36% de win rate, back empate pré, né? Odd média, drawdown, que é a nossa bad run, né, a famosa bad run. Perderíamos aí essas curvas negativas que nós pegamos aí de variância, né? Acúmulo de variância negativa no método. Então a gente pode ter uma queda aí de 25 unidades. Então fiquem atentos a esse dado aqui, é muito importante sobre a nossa estratégia também. O lucro total e o ROI, 18%. Essa estratégia ela foi quebrada em duas partes. Então tem uma que já chegou em 44 indicadores e a outra em 90. Essa que chegou em 44 está com win rate um pouco melhor, mas eu vou verificar essa que está com win rate 37%. Então vou entrar aqui em Pix. Então vou baixar aqui em Excel. Abre uma nova guia aqui, já faz o download da planilha. E olha só, pessoal, quem for utilizar o Betaminic, lembrando, a feed de odds aqui é da Pinnacle. Enquanto que no Guru, se você quiser adaptar ou fazer um filtro de ligas lá, enfim, o Guru ele trabalha com a feed de odds da 365, certo? Então neste caso aqui específico eu tive que adaptar essas odds aí. E só antes da gente botar a mão na massa aqui no Excel, lembrando que você pode fazer isso aqui também pelo painel do Guru. Ele já mostra para você aqui os principais dados. Porém aqui, ó, ele mostra a odd justa, calculado através do win rate, e não a odd média. Nós precisamos saber a odd média, ou de preferência a odd jogo a jogo. Fazer o cálculo pelo Excel vai facilitar bastante a nossa vida, vocês vão ver agora. Então assim que você abrir, você terá a planilha assim. Eu vou mostrar como eu faço, você fica à vontade para fazer da maneira que você preferir. Estou colocando na célula A2, vou selecionar toda a planilha. E vou formatar ela como tabela. Simplesmente porque isso vai facilitar depois para mim em alguns procedimentos que eu vou fazer aqui. E o que eu tenho então? É um back empate. Eu quero saber a primeira coisa, então, o meu win rate, né? Então, como eu quero win rate, vou vir aqui nos dados full time, né? A bet pré, vou deixar até o final do jogo, a Panther mesmo. E aqui eu tenho, ó, full time starts, home score, away score. Eu vou abrir uma coluna aqui que vai se chamar win rate do empate. O win rate do empate, nós vamos fazer uma pergunta para o Excel aqui, então, pessoal, olha só. Excel, me diga o seguinte, se aqui o placar do casa, então vou clicar aqui, ó, perguntei para ele, se o placar do casa for igual
o placar do visitante no final do jogo, eu quero que você me responda o seguinte: ponto e vírgula 1, se for afirmativa a nossa condicional, ponto e vírgula 0, caso não seja igual os placares do caso do visitante. Então, sempre que tiver um aqui é green, 0 é red. Vai ficar somente um aqui, somente nos empates. E olha só, eu vou vir agora aqui no home score e vou eliminar os ruídos, alguns dados aqui que podem não ter enviado os dados de alguns jogos. Então aqui ó, tem, sempre que tem esse vazias aqui, você pode vir e tirar. Então diminuiu apenas um jogo. Beleza, então temos já o nosso win rate, e assim que eu clico na coluna inteira aqui, ele já me mostra o meu win rate, ó. 35,95, 36% que está lá no painel, está aqui, ó, arredondando, claro. E o que eu vou precisar mais além do meu win rate, então? Eu vou precisar do lucro, né? Eu vou vir aqui em pré-match odds, já que a bet é Panther, né? E aqui, ó, após as odds do match odds, eu vou liberar uma coluna, né? Que foi a coluna, para não ser muito grosseiro, CU. Da mesma forma, eu vou fazer uma pergunta para o Excel. Me diga o seguinte, querido Excel. Se lá onde eu acabei de criar um win rate, então eu vou lá, vou marcar lá, ó, o win rate do empate. Se aqui, ó, nessa célula, se nessa célula aqui estiver o 1, então eu quero meu prêmio, né? Porque eu peguei o green. O 1 lá é o green. Qual é meu green? A odd do empate menos 1. Ponto e vírgula. Caso não acontecer o green, o que vai acontecer? Menos 1. Vou perder uma unidade. Então é isso, nosso cálculo do PL. Então aqui já vai mostrar para nós. Todos os reds aqui vão dar menos 1. Todos os greens vão dar a odd do empate menos 1. Dá uma conferidinha marota para ver se está tudo certinho. E aqui da mesma forma, se eu clicar em toda a coluna, eu já tenho aqui os resultados que eu teria. Nessas 90 entradas aí, obtive 12,65 unidades de lucro, 14% de lucro, 14% de ROI, em 89 entradas. Aqui marca 90 porque está marcando aqui, se eu clicar aqui somente nela, vai marcar 89. Então, no meu ver, tá bem interessante aí, seguindo os dados de validação, né? Lá ficou 18%, né, no Betaminic. Aqui ficou 14%, mas nós estamos observando a audita 365, então tá tudo certo. Então, só seguindo aqui, eu esqueci de colocar o nome, né, na coluna, é o PL empate aqui, certo? Que é o nosso lucro, né? Eu vou liberar mais uma coluna aqui. E agora eu vou criar a nossa coluna PL acumulado do empate. Existem várias formas de fazer este cálculo aqui. Vou mostrar uma forma bem simples. Eu posso contar 4 aqui. E vou criar a minha forma a partir da quarta linha aqui dos dados. E vou colocar aqui igual soma. E vou simplesmente somar esses 4 primeiros lucros aqui que eu tive nos jogos. Daí eu vou clicar aqui no primeiro item, né? Que seria o CU3. E vou apertar F4 para travar esta célula. Beleza? Vou fechar o parênteses. Ele já calcula aqui para nós o acumulado. Tanto que se eu fizer uma breve conferência aqui, ó, pegando os 4 primeiros itens, eu tenho a soma 2,35, que é exatamente essa soma. E sempre vou somando ou diminuindo. Ó. Aqui teve uma sequência de red, eu já fiquei negativo. Claro, então, que o último resultado desse PL acumulado tem que ser o nosso acumulado total do PL. 12,75. Então, lá embaixo, só como uma forma de conferência. Então, verificando, veja só, tá marcando diferente aqui para mim. Se eu clicar na coluna inteira do PL empate, 12,75, aqui teria que dar 12,75, né? Afinal, é a nossa soma. O que acontece aqui? Eu já identifiquei, e até foi bom que aconteceu isso, que eu já consigo mostrar para vocês algumas coisas que nós temos que ter cuidado. Por isso que é sempre bom a gente estar conferindo tudo o que a gente está fazendo, para não sujar os dados das análises que nós vamos fazer depois. Eu filtrei um jogo que não enviou lá o placar, certo? Vou voltar lá no placar, que está aqui, ó, Home Score.
Lá no filtro, na fórmula, ela pega também os placares que estão ocultos aqui nos filtros, em qualquer filtro que eu aplicar, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou zerar aqui o filtro, vou voltar aqui, e agora eu vou clicar aqui novamente no PL empate, e agora sim, veja que eu cheguei a 15,05, que é o mesmo valor lá do último item, certo? E para não precisar criar uma outra planilha, né, copiar os dados para fazer sem aquele placar, eu vou dar uma verificada nesse placar o que houve. Eu posso vir investigar esse jogo. Então vou retirar todos os placares e vou ver, botar só ele. Ó, aqui. Então realmente foi um jogo que não enviou o placar. A gente não sabe quanto terminou. O Guru não pegou esse placar, né? E foi da MLS, né? O que eu posso fazer aqui então, pessoal? Posso simplesmente excluir aqui, ou se eu quiser, posso até pegar esse dado em algum site e colocar ali o placar. Só para agilizar para nós aqui, eu vou excluir. E agora eu vou retornar aqui. Ó. Vou só zerar o home score do full time. E está consertado aqui o nosso erro. Foi bom que aconteceu isso, que a gente já consegue observar aí como arrumar algumas coisinhas desse tipo. Então agora sim, 12,75 e agora eu tenho que ter 12,75 aqui no final, pessoal. Aí, agora sim, certinho. E agora aqui eu vou clicar em toda essa coluna do PL acumulado e vou inserir um gráfico de linhas para verificar como a estratégia está se comportando em relação ao tempo. Então, olha que legal aqui. Então aqui eu consigo verificar que a minha estratégia começou bem, foi a quase 5 unidades, depois teve uma queda, ficou negativa e subiu variando aqui, né, mas deu uma subida interessante aqui até 20 unidades. Depois caiu aqui, ó, de 19,3 até 9,3. Caiu 10 unidades, foram 10 heads em sequência aqui, ó. Eu consigo ver tudo isso aqui, ó, olhando como que minha estratégia está saindo. E agora ela já retomou aqui. Claro, como tem poucas aqui, fica tudo assim muito serrilhado aqui. Quanto maior o volume de entradas, melhor vai ficando aqui a nossa análise pelo gráfico. Mais dados nós vamos tendo, né, do método. Beleza, pessoal? Isso aqui é só uma amostra para você ver de uma forma bem prática como que está o seu método, né? A lucratividade. Você pode ver também no tempo aqui como que está se saindo. Então, com o tempo, a ideia é que nós cheguemos nesse resultado aqui, ó, de um controle bem mais aprimorado. Daí, quando você tiver um grande volume, né, não consigo fazer um monitoramento dela aí mais refinado, né, olhando mês a mês, os resultados, melhores situações. Tenho aquele mesmo controle lá, mas veja que com mais tempo ele já fica mais estável. Ó. Aquele serrilhado todo que nós estávamos vendo lá, que está tudo embutido aqui nessas linhas. Né? Consigo calcular o drawdown da estratégia, né? Que é o nossa bad run, a famosa bad run aí que todo mundo passa. Beleza? Mas vamos seguindo passo a passo aqui. Então a estratégia está se saindo bem, vocês ficam convidados a usar ela, porque ela está em venda lá no grupo. Está bem dentro do que eu previa, já foi feito o backtesting, o teste no próprio PlayGuru, correspondeu bem à validação e está sendo enviado. É uma estratégia com rate baixo, né? Ela dá mais heads do que green, mas os greens recompensam. Então, vamos levando ela enquanto ela estiver mostrando-se dentro da validação, nós vamos usando. E lá também você tem bastante gente que usa o Guru, que está lá, a gente troca bastante ideia sobre métodos e tal. Então você é convidado, bem-vindo, independente de se você já usa o Implay Guru, ou se não usa, ou se entrou pelo nosso link ou não, não faz diferença, não tem distinção. O objetivo lá é simplesmente ajudar realmente, certo? Então se você gostou do que é possível fazer no Implay Guru, é uma plataforma que eu recomendo porque realmente ela é bem completa, muito útil. E no momento que ela disponibiliza para nós essas planilhas com todos os dados da estratégia live, odds pré de diversos mercados, tá, abre um leque muito grande de opções para a gente trabalhar e controlar nossos métodos, ver se está dando tudo certo e tomar as melhores decisões assim, certo? Então é isso, pessoal. Deixe o seu like, seu dislike, seu comentário. Tem o link do Implay Guru se você quiser usar aí também. E lá no grupo tem um cupom de desconto. Você pode testar a plataforma pelo tempo que quiser, não tem limite de tempo,
algumas outras limitações em relação ao número de estratégias que você vai poder criar e tal, mas num geral, tenho certeza que você vai gostar e vale a pena assinar o plano dela. Com o cupom lá você terá 15% de desconto durante todo o período que você estiver utilizando a plataforma. Então é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.